coração para eu não pecar contra ti. E quando eu estava meditando, orando ao Senhor, falando, Pai, eu não quero falar aquilo que está na minha mente. Muitas coisas vêm na minha mente. Eu quero falar aquilo que o Teu Espírito Santo quer dizer à Tua igreja. Porque o povo de Deus, muitas vezes nós saímos das nossas casas, nós nos preparamos, nos arrumamos para ir à casa do Senhor, só que a gente sai de casa com uma convicção errada. A gente quer ir à casa de Deus, ouvir aquilo que a gente quer. Mas Deus, Ele quer falar aquilo que a gente precisa ouvir. Amém, igreja? E eu comecei a meditar sobre muitas coisas, e uma palavra que veio muito grande, muito forte no meu espírito, foi a palavra santificação. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Esse é o alvo das nossas vidas, um dia vê-lo face a face, amém? E para a gente começar aqui no nosso bate-papo, da palavra do Senhor, eu quero que vocês abram comigo 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16. Primeira Pedro 1, do 13 ao 16. Esses versículos são uma exortação à nossa santidade. E quando a gente começa a falar de santidade, irmãos, muitas vezes a gente tem um conceito errado na nossa mente, e geralmente a gente associa falta de santidade à imoralidade sexual, parecendo que falta de santidade é só imoralidade sexual. É também, mas não só. Amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a santidade é uma das características de Deus. Muitas vezes nós vimos a igreja, nós não usamos calça, nós não cortamos nosso cabelo, eu não traio meu marido, eu casei e namorei de forma santa. Só que ainda, irmão, eu tenho aqueles pecados de estimação no meu coração, como, por exemplo, contar mentira. Isso ofende a santidade do Senhor também. E como tantas outras coisas, amém? Vamos ler? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se tem algo que nos ajuda nesse caminho de santificação, nesse processo, irmãos, porque a nossa vida com Deus, ela é um processo. A nossa vida com o Senhor, existem muitos casos em que a libertação ela acontece de forma espontânea na vida das pessoas, de uma forma de um dia para a noite. Só que são poucas as pessoas que passam por esse processo. São as pessoas que Deus tem um propósito muito específico na vida delas. Na maioria de nós, a nossa vida com Deus ela é um caminhar, ela é um processo. Nós precisamos estar nos purificando todos os dias, nos santificando todos os dias, nos convertendo todos os dias. Amém? Eu acho lindo quando as pessoas falam, eu estou à igreja há 30 anos, eu tenho 25 anos de crente, eu tenho 50 anos de crente. Glória a Deus por isso. Só que é maravilhoso a gente dizer, eu estou me convertendo todos os dias, eu tenho um dia de convertido, e amanhã você vai dizer, eu tenho um dia de convertido, e semana que vem você vai falar, eu tenho uma semana de convertido, porque essa é uma necessidade do nosso espírito, da gente estar abrindo mão de coisas que não agradam ao Senhor todos os dias, amém? E quando, em relação ao tema, que é 1 João 2,14, ele fala assim, jovem, eu vos escolhi porque sois fortes, segundo, a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Vocês conseguem compreender que não tem como nós sermos vitoriosos em relação ao pecado se a palavra de Deus não estiver em nós? Porque primeiro, irmãos, você acha, responde para mim com sinceridade, vocês acreditam que a fé que nós recebemos de Deus, é essa fé que nós exercitamos todos os dias, essa fé que vai aumentando na medida que a gente vai ouvindo a palavra de Deus, você acredita que nós temos fé para crer em Deus ou para confiar em Deus? Quem acha que é para crer, levanta a mão. Quem acha que é para conhecer Deus, aliás, crer e conhecer. Quem acha que é para conhecer, levanta a mão. Tem gente que não acha nada, né? Irmãos, você conhece alguém que você não confia? Sim ou não? Você vai deixar teu filho na mão de alguém que você não conhece? Como é que você vai confiar em alguém que você não conhece? Então, a nossa fé, primeiramente, é para que a gente possa conhecer esse Deus, amém?
E quando eu fiquei pensando nesse tema, jovens fortes em tempos difíceis, e Deus começou a falar muito forte no meu coração a respeito de santificação, de santidade, e Deus, aqui na carta de Pedro, Ele se estabelece como padrão. Porque muitas vezes nós admiramos os homens que estão aqui em cima, e o Senhor, Ele nos orienta a seguirmos os nossos guias, Ele levanta pastores, Ele dá pastores, segundo o seu coração, a sua igreja. Só que nós, aqui em cima, nós somos falhos, e muitos homens de Deus, grandes homens de Deus, têm caído e têm falhado na sua fé. Só que por conta disso, infelizmente, muitas pessoas também têm se desviado com a queda desses homens. Por isso que quando Deus ele passa a falar de santidade, Ele próprio se estabelece como padrão. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Então, o nosso padrão de santidade, Ele é Deus. Só que muitas vezes, nós, principalmente jovens, é muito lindo a gente falar, resistir ao diabo e ele? Resistir ao diabo e ele? Só que lembra do processo que eu falei lá atrás? Muitas vezes a gente se esquece que o nosso caminhar com Deus, ele é um processo. Então, a partir daí, o que eu entendo? Primeiro, o diabo não vai fugir de mim se eu não resistir. Amém ou não amém? Só que eu não consigo, pelas minhas próprias forças, resistir ao diabo, como diz lá em Tiago 4,7. Antes de resistir, o que eu tenho que fazer? Quem lembra do versículo? Sujeitai-vos, pois, a Deus, primeiro passo. Resistir ao diabo, segundo passo. E só depois ele vai fugir de nós. Só que como eu me sujeito a esse Deus? Como eu posso me sujeitar a esse Deus? Como eu posso ter a palavra de Deus dentro de mim, para que de fato eu possa ser forte e vencer o maligno, como é uma promessa de Deus, para mim e para a tua vida? Primeiro, se eu não tenho intimidade com esse Deus. Se eu não tenho rotinas com esse Deus. Quem namora aqui? Levanta a mão. Casado. Quem é casado? Já imaginou, irmãs que namoram, irmãs casadas, você falar com teu marido só de domingo à noite? Olha que benção, pastor. Né? Dá um cheiro no seu marido só domingo à noite? Olha que legal, é legal ou não? Né? É todo dia, e namorado principalmente. Fica junto o dia inteiro. O cara acabou de ir embora da casa da namorada. Chega em casa, ele liga, estou com saudade. Se bobear, fica no WhatsApp, até de madrugada, não é verdade? Isso é um relacionamento. Agora, como eu posso querer conhecer esse Deus, querer ter intimidade com Deus, se eu só falo com Ele de domingo à noite, irmãos? Ou de quinta e domingo, na minha igreja também, tem gente que só fala de quinta e domingo, né? Quem vem de sábado fala, já melhorou, fala 3 vezes por semana com Deus, é quinta, sábado e domingo. Amém? E pensando em muitas coisas sobre santidade, uma coisa que Deus tem falado muito forte conosco, e nós temos tentado passar isso para os jovens da nossa igreja. Primeiro, eu preciso remir o meu altar. Amém, igreja? E eu quero que vocês tenham uma noção muito clara na mente de vocês, que isso aqui é um púlpito. E muitos de nós precisamos, de vez em quando, deixar o púlpito e voltar para ter um altar. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Aleluia? Nós precisamos remir o nosso altar. E intimidade com Deus não tem nada a ver com púlpito. Altar é aquilo que você tem lá no teu quarto, em secreto, sabe? Quando ninguém vê. Nos teus momentos com Deus, que você dobra o teu joelho no teu quarto, que você fecha a porta do teu quarto, que você volta para o lugar secreto e volta a falar com Deus. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de altar. O púlpito ela é uma manifestação da nossa vida com Deus. Ele deve ser um lugar onde nós manifestamos a nossa vida de altar, que é lá no secreto, onde ninguém vê. Amém, igreja? E quando a gente começa a falar de altar, de intimidade com Deus, de santidade com Deus, cada vez mais nós temos uma necessidade de aumentar o nosso nível de santidade cada vez mais. Eu sempre costumo falar para os jovens lá da nossa igreja, cada vez que você percebe que no teu grupo, dentro da igreja mesmo, que naquele grupo você começa a fazer o seguinte raciocínio: bom, desse grupo aqui eu leio a Bíblia mais que todo mundo. Eu sou mais crente que todo mundo. Eu tenho mais tempo de oração que todo mundo. Eu jejuo melhor que meus amigos. Então, em relação a esse grupo aqui, eu estou top de linha. Cada vez que você se sente tentado a começar a ter esse tipo de pensamento, eu quero te dizer uma coisa. Começa a elevar os teus parâmetros, amém?
Porque tudo depende do parâmetro que você toma para a tua vida. Parâmetro é algo com que você se compara, ou você compara outra coisa. Então, se às vezes eu me comparo aqui com meu irmão, dá licença, irmão, só um exemplo, eu falo, puxa, eu sou super crente, porque o cara só fala com Deus de domingo à noite. Eu falo de segunda, sábado e domingo, então eu já estou, crente. Só que aí, irmão, quando eu elevo o meu nível, quando os meus parâmetros mudam, eu conheço alguém que fala com Deus todos os dias, que ora 1 hora por dia, todos os dias. E aí a minha perspectiva muda. Amém, irmãos? E começando a pensar em algumas coisas, eu quero compartilhar sobre alguns exemplos de santidade, de intimidade com Deus com vocês. E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Levítico. Eu quero falar um pouco sobre os filhos de Arão. Eu amo o Pentateuco, igreja. O livro de Êxodo, Levítico, eu acho fantástica a história de Moisés. E cada vez que eu começo a ler essas histórias, eu falo, Deus, como que Deus ele tem propósitos lindos e inimagináveis para a nossa vida. Para a gente não se alongar muito aqui, Deus, ele levanta Moisés, todo mundo conhece Moisés, amém? Está passando lá os 10 mandamentos, né? Muita gente, eu acho tão bacana, gente. A minha mãe, ela assiste esses 10 mandamentos aí com a Bíblia, que ela quer saber qual que é a próxima praga, que ela queria saber o que ia acontecer. Glória a Deus, porque tem muita gente que está se interessando pela palavra, né? Enfim, Deus ele levanta Moisés com um propósito. Deus tinha propósitos eternos para a vida de Moisés. E Moisés tira o povo do Egito e o povo começa a andar pelo deserto por muitos anos. Só que durante esses 40 anos que o povo andou, Deus ele foi tratando muitas coisas e foi dando direções para Moisés sobre muitas coisas. E quando Deus ele começa a dar direção do tabernáculo, ele começa a dar para Moisés os detalhes que ele queria no tabernáculo, as medidas, o material que ele queria que Moisés construísse cada coisa. E, de repente, Deus ele faz uma chamada sacerdotal e ele escolhe Arão, irmão de Moisés, e 2 dos 4 filhos de Arão, para iniciar esse ministério sacerdotal. E nós não vamos ler tudo que eu coloquei aqui, porque senão não vai dar tempo. Mas é tão legal que lá no capítulo 8 de Levítico, Moisés chama Arão, chama os filhos de Arão, Nadab e Abiúde, e começa a falar para eles tudo que Deus tinha ordenado. E Moisés fazia para mostrá-los e para ensinar como que eles deveriam fazer, como que eles deveriam sacrificar o Senhor e se apresentar diante de Deus em nome do povo. E é legal que no final do capítulo 8 diz assim, que eles fizeram tudo quanto Deus falava por intermédio de Moisés. Só que aí, irmão, nós vamos para o capítulo 9. E no capítulo 9, do 1 ao 6, depois você lê na sua casa, Deus ele começa a dar detalhes de como ele queria que Arão e seus filhos fizessem. E ele começou a falar detalhadamente como que eles iam fazer, o tipo de animal que eles iam escolher, a data, quanto tempo de vida tinha que ter o cordeiro, quanto tempo tinha que ter os bois, e foi falando, e Deus falou muito forte comigo no meu coração. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós queremos que Deus nos use. Quem quer ser usado aqui por Deus? Amém? Todo mundo. Assim como os filhos de Arão, muitos de nós queremos que Deus nos use, nós queremos ser usados por Deus. E essa é a intenção de Deus. Só que nem sempre nós estamos dispostos a fazer o que Deus requer que a gente faça. E isso é muito profundo no nosso espírito quando a gente olha para umas histórias como essa e vê que às vezes a gente se vê nessa situação. A gente quer ser usado por Deus, só que a gente não está disposto a fazer aquilo que Deus pede que a gente faça. Amém? E aí, aqui tem toda a instrução de Deus, eu quero que vocês abram comigo no capítulo 10. Deus ele começa a dar a instrução, Arão ele vai, ele faz o sacrifício, Deus recebe o sacrifício de Arão. Só que quando chega a vez dos filhos de Arão, Nadab e Abiúde, vamos ver o que acontece. Levítico 10, vamos ler o 1 e o 2, amém, igreja? E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e eles morreram perante o Senhor. Amém, igreja? É muito forte. Tem uma versão, eu não sei se é essa versão, tem uma versão que no verso 3 diz assim:
Os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Amados, nós não podemos nos achegar diante de um Deus que é santo de qualquer forma. Nós, jovens, não podemos querer ter intimidade com um Deus santo se nós não nos santificarmos todos os dias. E não existe santificação sem renúncia. Fala para o teu colega aí do lado, não existe santidade sem renúncia. Amém? Eu não posso me aproximar de um Deus que é santo sem abrir mão de algumas coisas na minha vida, igreja. E na medida que nós vamos caminhando com Deus, na medida que o Espírito Santo ele vai se tornando mais e mais o teu amigo, na medida que o teu Espírito Santo ele não se aparta mais de você, é impossível nós continuarmos da maneira como nós estávamos. É impossível nós não sermos transformados por Deus, cada vez que você vai andando com Deus. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que você vai estar tão íntimo de Deus, que o pastor aqui na frente não vai mais precisar falar, você precisa parar com isso. Você precisa abrir mão disso, você precisa abrir mão daquilo. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem vai dizer para você, Késia, não fala mais assim, não te convém. É Ele quem vai falar, meu querido, não anda mais com essas pessoas porque não te convém. É Ele quem vai te falar, olha jovem, não ouça mais esse tipo de música, porque isso não me agrada, isso não vai te edificar. Pode até ser lícito, mas não vai te edificar, não convém. E nós vamos abrindo mão, nós vamos renunciando de coisas, irmãos, que não vão mais nos fazer falta, sabe por quê? Porque cada vez mais o nosso anseio é em agradá-lo, o nosso anseio é em fazer cada vez mais a vontade de Deus. E é maravilhoso quando ele encontra um jovem que tem disposição de ouvir a voz dele. Amém? E sabe por quê? Eu analisando aqui, eu falando, mas Deus, como que Deus ele foi tão... Parece que Deus é mau. Os meninos foram lá, fizeram um foguinho estranho e Deus de repente mata esses dois jovens. Mas sabe por quê, irmão? Sabe o que eu entendo aqui? Cada vez que o nível de santidade ele aumenta dentro da casa de Deus, cada vez que o aroma de santidade ele chega às narinas de Deus, o juízo de Deus ele sempre vai se manifestar. Sabe por que esses meninos morreram? Porque Deus ele tinha relacionamento com um cara chamado Moisés, com quem ele falava face a face. E Deus diz isso, olha, com os profetas eu falava através de visões, mas com Moisés eu falo face a face, como quem fala a um amigo. E às vezes eu fico lendo a história de Moisés, você pega o capítulo 3 de Êxodo, um cara que quando Deus chama ele, ele fala, mas eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Ele começa a usar um monte de desculpa, até o ponto de Deus se irritar com ele. E Deus fala, tá bom, chama lá seu irmão, ele vai te ajudar. E você pega esse Moisés do capítulo 3, e você adianta na tua Bíblia para o mesmo Moisés do capítulo 32, 33, um cara que desafiava a Deus. Que Deus se irou contra o povo, e ele começa a interceder pelo povo, e Deus fala, quer saber, eu cansei desse povo, eu não vou mais no meio de vocês, e Moisés insiste, Deus fala, tudo bem, o meu anjo vai à frente de vocês, e ele desafia Deus, um cara que mal sabia falar lá atrás, ele fala, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Olha a ousadia do cara, essa era a intimidade que Moisés tinha com Deus. Ou você acha que ele saiu de um cara tímido para um cara ousado, sem ter intimidade com esse Deus? Então Deus estava acostumado a lidar com Moisés. Deus estava começando a lidar com Arão, começando a lidar com os filhos dele. De repente ele sente um cheiro que não agrada, meu irmão, não tem como. Então o nosso nível de santidade, ele precisa subir todos os dias. Sabe por quê? Tem tanta coisa errada que às vezes a gente vê dentro da igreja. Às vezes eu falo, tem uns jovens lá na igreja, eu falo, meu irmão... A palavra de Deus fala que a gente tem que pastorear alegre, mas tem uns que faz a gente gemer, não é, pastor? Como diz lá no livro de Hebreus, tem uns que faz a gente pastorear gemendo. Mas sabe o que acontece? Quando você vai afunilando, quando você vai, sabe, estreitando o teu relacionamento com Deus, você não precisa mais apontar quem está certo, quem está errado. Sabe por quê? Simplesmente, irmão, sobe o teu nível. Irmã, teu marido está sendo trabalhoso dentro de casa, sobe o teu nível de intimidade com Deus, deixa que quem faz é Ele, quem convence é Ele, quem converte é o Espírito Santo, Ele vai te usar sim, porque a mulher santa, ela santifica o seu marido, sem falar, minha irmã, sem palavras. A gente tem que, sabe, passar a confiar mais nesse Deus.
Vamos adiantar, eu quero que você abra tua Bíblia comigo em 1 Samuel. Então Deus, ele estava acostumado a lidar com Moisés. Ele tinha intimidade com Moisés e de repente vem esses dois jovens não fazendo aquilo que agradava a Deus. Não fazendo segundo aquilo que Deus tinha ordenado. E vocês viram o que aconteceu com eles. Vamos para Samuel, para o menino Samuel. Então, quando a gente pega e coloca numa balança Moisés, que era o cara que tinha intimidade com Deus, e a gente pega Nadab e Abiú, os filhos de Arão, não tem como Nadab e Abiú querer adorar Deus de qualquer forma. Não tem como eles quererem se apresentar diante de um Deus santo de qualquer forma. Amém, igreja? E vamos andar mais um pouquinho. Menino Samuel. Eu quero que vocês abram comigo no capítulo 2, 1 Samuel 2. Verso 12. Amém? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Verso 17. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Irmãos, imagina um cenário. Eles eram filhos de um sacerdote. Pela palavra que Deus tinha proferido a Eli, a presença de Deus não se apartaria da casa dele. Logo, assim que ele morresse, os filhos dele deveriam ser sacerdotes no lugar dele. Amém? Ofni e Finéias. Mas a Bíblia conta um testemunho diferente desses dois jovens. Eles faziam o que era abominável ao Senhor. E quando você tiver um tempo na tua casa, irmão, leia o livro de Samuel. A Bíblia fala assim que eles tinham relações com as mulheres na frente do templo. Eles comiam das carnes que eram para ser sacrificadas ao Senhor. Eles desprezavam as ofertas oferecidas ao Senhor e foram se perdendo. E no capítulo 3, quando a gente começa a ler o capítulo 3, a gente se entristece. E Deus fala muito comigo nesse capítulo 3 de 1 Samuel. Porque imagina você esse contexto. Ana, vocês sabem todo o processo de milagre, onde Samuel é gerado. E Ana fez um voto ao Senhor, e quando Samuel nasce, ela leva Samuel para viver na casa do sacerdote Eli. E a Bíblia diz assim, olha que triste. No capítulo 3, verso 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Ou seja, a palavra, irmãos, era muito rara. Visão, quase não tinha. E o que eu aprendo aqui, irmãos? Onde não há a palavra de Deus, o pecado ele se prolifera. Jovem, se você não tem contato, se você não se alimenta disso daqui, o pecado ele vai aumentar. Onde não tem palavra de Deus, o pecado ele vai se proliferar. E onde não tem visão de Deus, o pecado ele vai aumentar e ele vai se manifestar cada vez mais. Mas sabe o que é bonito nesse capítulo? Que a Bíblia diz assim, que Deus ele falava, Deus ele voltou a falar com o seu povo. Deus ele começou a se manifestar novamente dentro da casa de um sacerdote, mas não era com o sacerdote que ele falava. Vamos ler junto? Capítulo 3. No verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Vamos pular para o verso 19. E crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Verso 21. 20 e 21. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que o Senhor estava confirmado por meio do profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Deus, ele está disposto a falar com quem tem um coração disposto e sensível a ouvir a voz dele. Amém?
Eu acho tão bacana lá no livro de Lucas, quando a palavra de Deus ela começa a falar do sumo sacerdote fulano de tal, do sumo sacerdote Caifás e todos eles, só que a Bíblia diz assim: e a palavra de Deus veio a João no deserto. Então, meu irmão, eu quero te alertar o seguinte: você está aqui dentro da casa de Deus, às vezes você está aqui na frente cantando, às vezes você está aqui em cima, lendo um versículo, pregando a palavra. Não pensa que, pelo fato de às vezes você desenvolver um ministério na casa de Deus, você está apto a ouvir a voz de Deus. Que Deus ele não fala com quem tem ministério, Ele fala com quem está disposto e está sensível a ouvir a sua voz. Amém, igreja? Esteja disposto a ouvir a voz de Deus. Sabe o que acontece? Quando a palavra de Deus ela já não faz mais parte da tua vida, além do pecado se proliferar, a glória de Deus ela vai se esvaindo cada vez mais. E sabe o que acontece? Só para contar muito resumidamente, os filhos de Eli, eles pecavam tanto, eles faziam tantas coisas abomináveis a Deus, que certa vez eles foram guerrear contra os filisteus e eles perderam a batalha. E naquele desespero, porque eles não tinham autoridade perante os inimigos, o que eles fizeram? Vamos pegar a arca. E eles foram lá na casa do Senhor, pegaram a arca, levaram a arca para o campo de batalha, perderam para os filisteus novamente. 30.000 pessoas, 30.000 israelitas nesse dia caíram por terra, morreram. E sabe o que mais aconteceu? A presença de Deus ela foi roubada pelos filisteus. A arca do Senhor ela foi levada. E Ofni e Finés eles morrem na batalha. A esposa de Finés ela estava grávida, e quando ela fica sabendo do que aconteceu, que ele e o irmão morreram e 30.000 pessoas também tinham morrido nessa batalha, a Bíblia diz assim que ela estava grávida e ela entra em trabalho de parto e ela dá a luz a um menino, que ela dá o nome de Icabô, que significa a glória de Deus se foi. E é muito triste, irmão, quando a glória de Deus ela se esvai da nossa vida. Isso é muito triste. Todo mundo aqui conhece a história do rei Davi, quando ele comete o pecado com Batseba. E o Salmo 51, ele foi escrito naquele período que ela engravida, ela dá a luz ao menino, e o menino depois ele morre. Foi nesse momento de angústia que Davi ele escreve o Salmo 51. E eu acho lindo o verso 11 que diz assim, vamos ler juntos? Salmo 51, 11. Vamos passear na palavra, irmão. Quem achou diz amém. Aleluia. Verso 11. E Davi diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Irmãos, não tem coisa mais triste para um cristão do que viver longe da presença de Deus, do que não ter mais a presença do Espírito Santo na vida. E o diabo pode te afastar de Deus, sim ou não? Não. Sabe, a única coisa que pode te afastar da presença de Deus é aquilo que o profeta Isaías diz: os teus pecados fazem separação entre mim e ti. Satanás não me separa de Deus, nem morte, nem profundidade, nem nudez, nem nada me separa do amor de Deus, a não ser os meus pecados. E não tem coisa mais triste do que nós perdermos a glória de Deus nas nossas vidas. E foi muito triste quando essa mulher ela dá luz a esse menino e ela dá esse nome de Icabô, que significa glória de Deus se foi. Porque naquela época eles não tinham a presença de Deus como eu e você nós temos hoje, disponível. Eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. A presença de Deus ela se manifestava através da Arca da Aliança. E eles simplesmente perderam a presença de Deus, a glória de Deus se foi de Israel. E coisa triste quando isso acontece. E às vezes, irmão, por causa da tua postura, mãe, por causa da tua postura, pai, esposo, esposa, toda a tua casa ela pode perecer. A gente não tem noção de como que é a colheita. E quando Deus ele fala, olha, de Deus não se zomba, o que o homem semeia ele vai colher. Irmãos, a gente sempre colhe mais do que planta, sim ou não? Você planta uma semente de laranja, quantas laranjas vai dar nesse pé? Quantas sementes vai dar nesse pé? Centenas. Então, irmãos, muitas vezes a minha atitude, a tua atitude,
ela põe em risco toda uma casa, toda a família, toda uma nação. Só que em contrapartida, quando nós temos uma postura de intimidade com Deus, por causa de um homem, toda uma nação ela pode ser abençoada. Ainda no livro de 1 Samuel, eu quero que você abra comigo, 1 Samuel 7:13. Primeiro Samuel 7:13. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Vamos pular lá para o 15. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Os filisteus abandonaram Israel. Mas enquanto Samuel, ele permaneceu intercedendo pelo povo, os filisteus não tiveram mais vez contra o povo de Deus. Então o que eu aprendo, irmãos? Por causa de uma pessoa, Deus ele abençoa a tua casa. Por causa de uma pessoa, por causa da postura de uma pessoa temente, Deus ele abençoa uma casa inteira. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para cada irmão aqui, quantos não crentes, acho que todos nós aqui, nós temos não crentes na nossa família. E cada um de nós tem pelo menos um testemunho para contar de livramento dessas pessoas que Deus deu. Em honra à minha oração, em honra à tua oração, em honra aos joelhos do chão, aos joelhos no chão, teus joelhos, mãe, orando e intercedendo pelos teus filhos. Então é muito sério nós levarmos uma vida de santidade diante de Deus. Se tem algo que Deus ele leva a sério, é uma vida de santidade. Amém? E com a santidade de Deus não se deve brincar. E às vezes a gente começa a ler essas histórias, principalmente alguns jovens, eles falam, mas isso acontecia lá no Velho Testamento. Deus ele era mais furioso, dá a impressão que Deus no Novo Testamento, né, ele aceita Jesus, se converte, fica bonzinho, né, e não mata mais ninguém. Né, irmãos? Só que não é bem assim. Lá no livro de Atos, a Bíblia conta a história de um casal. Atos 5, Ananias e Safira. E acontece o seguinte, a Bíblia diz assim que eles venderam uma propriedade e de repente eles chegam diante dos apóstolos e eles tinham combinado entre si e eles mentiram a respeito do valor. Eles tinham vendido por um valor menor, eles combinaram de mentir para os apóstolos, porque naquela época, irmãos, era costume das pessoas, eles vendiam tudo que eles tinham, eles entregavam tudo aos pés dos apóstolos e os apóstolos distribuíam para o povo, segundo a necessidade de cada um. Só que aconteceu o seguinte, Ananias e Safira, eles resolveram combinar, nós vendemos por 100, mas vamos falar que a gente vendeu por 70? E primeiro entra Ananias diante de Pedro e ele fala, está aqui, tudo que eu tenho. E o Espírito Santo de Deus fala através de Pedro e fala assim, Ananias, como você mente ao Espírito Santo de Deus? E a Bíblia diz assim, irmãos, que ele caiu morto na hora. Eu estou falando de Novo Testamento, eu não estou falando lá no Velho, onde Deus era malzinho. Eu estou falando no período da graça. Eu estou falando numa época depois de Jesus. E Ananias cai morto, entra a esposa dele, linda e loira. E Pedro, oi bonita, tudo bem? Ela, tudo bem, meu querido. E aí? Por quanto vocês venderam? Ela, por 70, manteve a mentira. E ela, a Bíblia diz assim que ela cai morta também. Mas lendo isso daqui, irmão, sabe o que me chama a atenção? Voltando nas comparações que a gente estava fazendo antes, cada vez que você eleva o teu nível de santidade, o juízo de Deus ele vai se manifestar, isso é uma coisa inevitável. Moisés ele tinha um nível com Deus, e quando de repente aparece os filhos de Arão nesse nível, não tem como, irmãos. Samuel tinha um nível com Deus, e de repente vem os filhos de Eli nesse nível, não tem como persistir. Antes de Ananias e Safira se apresentar diante dos apóstolos, passou por lá um certo homem chamado Barnabé. E a Bíblia diz assim que ele entregou tudo diante dos apóstolos. Irmãos, quando Deus encontra alguém disposto a se entregar por inteiro para Ele, Deus ele não se contenta mais com a entrega parcial de ninguém. Jovem, Deus ele não se contenta, Ele não te quer parcialmente. Ele não te quer algumas horas no fim de semana. Marido, Deus ele não quer a tua fidelidade de domingo à noite aqui dentro da casa dele. Homem, mulher de Deus, ele não quer a tua fidelidade aqui no culto bonitinho com cara de crente, ele quer a tua fidelidade lá no teu trabalho.
Ele quer a tua fidelidade servindo a um patrão que é ímpio, servindo a um patrão que é injusto, e você dando bom testemunho lá dentro daquele lugar. Às vezes você não merece esse salário, às vezes você merece algo melhor, mas o tempo que você está nesse lugar onde Deus te plantou, frutifique e honre a Deus onde você está. Amém, igreja? Amém. Irmãos, cada vez mais o mundo ele tem sede de homens e mulheres que vivem a palavra de Deus. O mundo não quer saber mais de oba-oba, ele não quer mais te ouvir pregar. Sabe por quê? Porque ele liga a televisão, tem o R. Soares pregando, tem o pastor Silas, tem o apóstolo Valdomiro, tem muitos homens de Deus pregando. Agora as pessoas, a Bíblia diz assim, que toda a criação, ela aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Tem pessoas no teu trabalho, mulher, que está depressiva, que tem pensamentos suicidas, e que nunca ouviu da tua boca uma palavra de Deus, nunca ouviu da tua boca um consolo, nunca ouviu da tua boca uma palavra de vida. Jovens, tem adolescentes do teu lado. Eu estou morando em Andradina agora, vou contar essa reviravolta que Deus fez na minha vida. E eu vi aquela menina de 14 anos e meu coração se entristeceu. Eu falei, Deus, eu não aceito isso na nossa cidade, Senhor. Em uma semana, mais de 7 casos de homicídio, irmãos, a igreja tem que acordar. Onde estamos nós? E quando eu vejo um caso desse de adolescente, eu falo, meu Deus, será que na sala dessa menina não tinha um crente? Será que essa menina não tinha uma colega cristã? Que pudesse falar de Jesus para ela, de mostrar um caminho diferente, para ela não se envolver com quem não devia. É jovem se suicidando, é jovem sendo assassinado, é menor de idade matando idoso por causa de R$10. Igreja, a gente precisa se levantar. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, é como diz a palavra, nós temos que renovar a nossa mente. Só que quando a gente começa a ler a palavra de Deus, eu volto naquilo que eu falei antes, a nossa vida de Deus ela é feita de processos. Tem muita gente querendo experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só decora o fim do versículo, pastor. Só que se esquece que lá no começo ele fala, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não tem como eu viver a vontade de Deus para a minha vida se eu não me apresento como sacrifício vivo, irmãos. A gente vê aqui no Velho Testamento, naquela época, o sacerdote, ele pegava o sacrifício, ele amarrava o animal, ele carregava o animal até o altar e ele sacrificava o animal naquele altar. E quando o apóstolo Paulo ele diz para mim e para você, apresente os vossos corpos como sacrifícios vivos, sabe o que eu aprendo com isso? É você que vai caminhando para o altar todos os dias, é você que vai se sacrificar todos os dias, é você quem vai matar a tua carne todos os dias. Lá no teu quarto, onde o pastor não está te vendo, onde a tua esposa não está te vendo, jovem, é na frente do computador quando teus pais não estão te vendo, e de repente ela abre uma janela lá, enviada do inferno. É nesse momento que a tua carne tem que queimar e falar, Deus, eu posso ver se eu quiser. Pode ou não pode, gente, ver pornografia? Pode. Posso me drogar se eu quiser, pode ou não pode? Pode, você tem livre-arbítrio. Posso trair meu marido se eu quiser, posso ou não posso? Posso. Posso ir para o céu desse jeito se eu quiser? Não, aí não. Aí não dá, irmão. Amém? Então, quando a gente começa a ver algumas coisas acontecendo, Deus me chama muita atenção através dessas histórias para esse, e é isso que eu quero que vocês guardem no coração, principalmente vocês jovens. Elevem o nível de vocês. Elevem o nível de santidade de vocês. A gente tem um grupo no WhatsApp lá da minha igreja. Acho que está dando microfone por causa disso, né? A gente tem um grupo no WhatsApp lá da nossa igreja. E eu e meu marido, a gente fica angustiado, irmãos. Tá ligado? Desliguei. A gente fica angustiado. Quem tem grupo de WhatsApp aqui? Levanta a mão, só para vocês vão entender o que eu estou falando. Amém. Não sei aqui, mas lá na minha igreja é assim. Alguém posta uma bobagem, a coisa mais idiota do mundo. Tem 30 mil comentários. KKKKK, chuá, 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 e não sei o quê, e o povo comenta, e blá, 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 blá. Beleza. E eu converso com meu marido, eu falo, amor, a gente precisa aumentar esse nível, cara. A gente precisa aumentar o nível.
A gente precisa aumentar o nível das nossas conversas, a gente precisa aumentar o nível dos nossos jovens. E o que a gente começou a fazer agora? A gente tem desafios diários da palavra. Eu lanço um versículo lá no grupo, pessoal, bate-papo de hoje, 1 Samuel capítulo 3, eu mando o áudio daquilo que Deus falou comigo. E eu falo, o que Deus mandou com você? Tem, sei lá, umas 40, 50 pessoas no grupo, aí você vê lá, 3, 4 pessoas comentam. Irmãos, é angustiante, né, pastor? Não dá. Amém. É um serviço de formiguinha. E no outro dia a gente posta de novo. Aí, 7, 6 pessoas participam. E no WhatsApp tem como você ver quem visualiza, né? Quem ouve o áudio, pá. Todo mundo visualiza. Todo mundo recebeu o áudio. Mas dos 40, só 4 participam. Aí, de repente, no meio dessa coisa séria, alguém solta uma bobagem. Outro dia um menino postou uma foto do Vanish, o Crystal White, Poder O2. E, gente, deu tanto comentário que eu falei, não, para que eu vou descer. Não está acontecendo isso. Aí eu orei, falei, Senhor, me livra da Joyce, Espírito Santo, me livra da Joyce, todos os dias me converte, não falei nada. E nós estamos orando. E estamos permanecendo com esses desafios da palavra. Mas é uma dificuldade, irmãos. Fala sério, igreja, lê a Bíblia, dá sono ou não dá? Diante de Deus, sem mentira. Tem gente que, irmão, está com insônia, vai ler a palavra. Rapaz, Deus te cura. Em 3 dias. É na verdade. Mas é uma luta que a gente tem que se empenhar. Amém? Para viver. E terminando esses exemplos que eu dei, vamos voltar para a pergunta inicial. Como ser jovens fortes em tempos difíceis? Como ser jovens fortes em tempos difíceis? E eu escolhi algumas passagens aqui. E às vezes, o que acontece? Principalmente adolescente. Adolescente tem desculpa para tudo, né? Aqui não, porque vocês são crentes, mas lá na minha igreja eles têm. Desculpa para tudo. Ah, porque é difícil. E vão combinar, né, irmãos? Aqui não tem isso, mas lá na minha igreja tem. Ô, irmãs, vamos ajudar os meninos? Amém? Cadê as irmãs, jovens e adolescentes, abaixo de 30 anos? Levanta a mão comigo. Aleluia. Ô, irmãs, vamos ajudar os irmãos nas roupas, amém? Aqui não acontece isso, mas tem umas irmãs lá na minha igreja que a calça jeans, ela põe assim. Ela sobe no guarda-roupa, a amiga dela fica lá embaixo segurando a calça. Pula. Aí ela pula e veste a vácuo. Né? Aí vai para a igreja, irmã. Ô, irmão, ser sincero, não é difícil. Não fica com vergonha. Eu sei que você é noivo. Não é difícil, irmão. Então, irmã, jovens, vamos ajudar os irmãos, amém, irmãs? Amém ou não amém? Não vamos ser instrumento de tropeço na vida dos irmãos, amém? Nem na igreja, nem na escola, né? As irmãs que são mais providas de comissão de frente, irmão, vamos ajudar os irmãos, né? Amém. Louvado seja Deus. Aqui não acontece isso, mas aqui na minha igreja eu preciso falar, né? Enfim, aí eles têm desculpa para tudo. Ah, mas naquela época da Bíblia, tem gente que tem a cara de pode falar isso, mas naquela época não era difícil igual hoje, não tinha internet, não tinha não sei o quê, não usava computador. Irmão, gente acha jeito para pecar até onde não tem nada. Irmãos, o povo quando saiu do Egito foi para onde? Deserto. O que tem no deserto, gente? Tem nada. Areia, sol quente. E pensa num povo que pecava todo dia. É na verdade, pastor? Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha revista pornográfica, não tinha nada, irmão, era só deserto. E pensa num povo que pecava, que deixava Deus muito irritado. Amém? Então não dê desculpas, irmão. Sabe por quê? Daniel foi servir a Deus onde, irmãos? No templo? Onde ele foi ser fiel? Babilônia. Esther, Daniel, José, eram jovens que prosperaram e tinham uma vida santa, mesmo servindo a reis ímpios, malignos. Amém? Mesmo longe da sua terra, mesmo fora da igreja, e foram fiéis naquilo que eles se empenharam para fazer. Então, irmãos, não dê desculpa, não. Então, como ser jovem forte em tempos difíceis? Primeiro, 1 João 2,14, nós já lemos. 1 Pedro 1, do 13 ao 16, santidade. Não tem como eu ser forte sem eu ter a palavra de Deus na minha vida.
Se eu não esconder a palavra de Deus dentro de mim, irmãos, uma hora a gente vai cair, a gente vai vacilar. Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistia ao diabo e ele... Só que, irmão, se você não sujeita a Deus, você não vai resistir. Amém, jovem? Amém, jovem? Sujeita a Deus, irmão, porque senão você não resiste. E se não resiste, o diabo não foge. Pior, ele vai para cima. Amém? Agora eu quero compartilhar com vocês um versículo que eu memorizei enquanto eu namorava. Abre aí comigo. E tarefa de casa, hein? Para todo jovem e adolescente aqui, abaixo dos 30, quem está solteiro principalmente. Vocês vão escrever... Vocês vão fazer o que eu estou falando, amém? Levanta a mão quem vai fazer. De Deus para a sua vida. Vocês vão escrever numa sulfite este versículo, irmão, você vai colar na porta do teu quarto. Cada vez que você fechar a porta do teu quarto, você vai dar de cara com esse versículo, até você decorar. 1 Coríntios 10:13, vamos lá. Decorei esse versículo enquanto eu namorava. Quero até ler junto com vocês. Esse aqui eu chamo de versículo espanca desculpa. Repete aí para o teu vizinho. Versículo espanca desculpa. Sabe por quê, gente? Quem lidera jovens aqui, pastor? Mais diretamente, o casal aqui. Né? Não sei como que vocês fazem aqui, mas lá, eu e meu marido, a gente faz o seguinte... Porque a gente aprendeu, irmão, partindo da dificuldade que a gente teve. Nós namoramos por 4 anos, 4 meses e 21 dias. 4 anos, 4 meses e 21 dias e algumas horas. Até a gente casar. E nesses 4 anos, 4 meses e 21 dias, a gente nunca teve um líder, um pastor, um obreiro, um presbítero, ninguém que sentasse conosco e falasse, e aí, meu querido, como é que está o namoro de vocês? Não. A gente se virava sozinho. Eu amo livros. Então eu comprava um monte de livro, eu via artigo, eu assistia pregação, eu mandava vídeo para ele, mandava artigo, e a gente orava, a gente corria, a gente chorava, a gente jejuava, mas vencemos, para a honra e glória do Senhor. E esse foi um versículo, irmãos, que a gente orava constantemente. Então, quando a gente... E hoje na nossa igreja a gente faz o seguinte, a gente tem um grupo de jovens, e eu estou começando a montar, escrever, mais ou menos, montar um projeto que vai se chamar Namoro a 3. Namoro a 3. Porque se Jesus não faz parte do teu namoro, meu irmão, é muito difícil a gente se manter em santidade na casa de Deus namorando. Amém? Não é tempo de namoro que vai impedir você de cair. Não é namorar mais ou namorar menos anos que vai impedir você de cair. Eu não aconselho ninguém a namorar mais que 2 anos, sinceramente. Um conselho meu. Né? Por N razões, nós namoramos 4 anos. Eu fazia estágio voluntário, na época, não ganhava nada. Né? Ele tinha uma bicicletaria e ele praticamente sustentava a casa dele. Irmãos e jovens, ninguém vive de amor, amém? Aleluia, né? Glória a Deus. E, enfim, e a gente começou a orar e Deus foi abrindo portas, enfim, não vou me prender nisso. Até que Deus foi preparando tudo, e a gente teve a oportunidade de casar. Mas vamos ler o versículo. Vamos ler todo mundo junto, vamos lá? Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Aleluia. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, hoje, o que a gente faz? O casal está namorando, o que a gente faz? A gente leva para jantar na nossa casa. Vamos lá, fulano, vamos jantar com a gente. Então, a gente tenta estar mais próximo deles. Alguns mentem na nossa cara, descaradamente, mas amém, glória a Deus, acontece. Né? Tá tudo bem, meu querido? Tá bem, pastora. Como é que tá aí? Tá difícil? Vocês estão se segurando? Né? Eu já sou mais lady. Meu marido já não. E aí, vocês estão... Já fala. Que isso, pastor? Tem gente que até se ofende. Né? Aí, quando a coisa acontece, aí vem com a desculpa. Ah, pastor, mas versículo parcial. Até o diabo, né, irmão? Decora versículo de acordo com a conveniência. Ah, pastor, mas o senhor sabe, a carne é... Mas quem sabe me dizer? O que fala no começo desse versículo, irmão? Quem sabe me falar esse versículo inteiro? A carne é fraca, mas o espírito está... pronto, forte. Amém?
Então, esse aqui eu já dou na lata. Quando vem com essa balela, eu falo, toma vergonha na sua cara, abre sua Bíblia, vamos ler junto? Ah, irmão, vem sobre você uma tentação que você não pode suportar. O que a palavra diz? Aí vem o né? É verdade. Então, de verdade, sabe por quê? Todo mundo aqui conhece o processo, o início do ministério de Jesus, amém? Jesus, aos 30 anos, ele foi batizado. Primeiro passo. Enquanto ele estava orando, o que veio sobre ele? O Espírito Santo. E o que Deus fez com ele? Deus afirmou a identidade de Jesus. O que Deus falou para ele? Você é meu filho amado. E depois, olha que lindo, Deus mandou ele para o shopping passear. O que o Espírito fez com ele? Levou ele ao deserto para ser tentado. Amém? E Jesus, ele brigou com o diabo como? Sai daqui, está amarrado, eu te repreendo, em nome de mim mesmo. Não. Como que Jesus, ele venceu o diabo? Na palavra. E se tem uma coisa que eu amo orientar meus jovens, falar com as mulheres, principalmente mulheres, eu amo falar com mulheres casadas. Eu falo, irmã, profetiza a palavra dentro da tua casa. Escolhe uma palavra de promessa e no lugar onde tiver escrito homem, onde tiver escrito alguém, põe o nome desse varão. Como que é o nome do irmão aqui? Valdir. Começa a profetizar dentro da tua casa. Bem-aventurado Valdir, que não anda segundo o caminho dos ímpios. Bem-aventurado Valdir. Profetiza, ora a palavra dentro da sua casa. E eu falo muito com eles. Irmãos, se você não tiver isso aqui, jovens, se vocês não tiverem a convicção disso aqui que a gente crê, disso aqui que é pregado todos os dias, todo fim de semana nessa casa, nós nunca seremos jovens fortes em tempos difíceis, sem a palavra de Deus. E brincadeiras à parte, de verdade, façam isso, escrevam esse versículo, decorem esse versículo, e cada vez que a tentação bater lá na tua porta, você vai se levantar e você vai falar para o diabo ouvir: não me veio tentação que não seja humana, o meu Deus vai providenciar o escape, Senhor. Me ajuda a me santificar, me sustenta, Senhor, nas minhas fraquezas. Vai orando, vai declarando a palavra. Jesus, eu quero ser santo porque o Senhor é santo. E Pai, vai orando a palavra sobre a tua vida, porque eu estou aqui para dizer para vocês, mesmo em tempos difíceis, no século 21, namorando 4 anos, 4 meses e 21 dias, é possível nós termos um namoro santo diante da presença de Deus. E uma coisa que a gente se angustia, irmão, e dá vontade de pegar um machado, abrir a cabeça dos jovens, para fazer eles entenderem isso. Porque o jovem, ele é muito imediatista, ele não tem visão a longo prazo. E lá na nossa igreja, aqui tem casados para sempre também, né, pastor? Lá na nossa igreja, nós também damos curso Casados para Sempre. Ano passado a gente era líderes em treinamento. Esse ano a gente já está liderando uma turma. E sabe o que é triste? Jovens, presta atenção no que eu estou falando para vocês. Sexo é bênção. Foi Deus quem criou. Amém? É do diabo, irmão? Não, foi Deus quem criou. Satanás, ele deturpa tudo que Deus cria. Só que Deus, ele fez isso para um momento específico da vida de vocês. Debaixo da proteção, da unção, da graça do casamento. E quando a gente se sujeita a Deus, a palavra de Deus, ela é uma cobertura na nossa vida. Ela é proteção sobre a nossa vida. E eu falo lá principalmente para os meninos, porque o menino que está namorando, ele pensa assim, irmãos, não adianta falar que é mentira, que eu sei que é verdade. Ele acha que casar é a solução da vida dele, não é? Não vejo a hora de casar, irmão. Irmão, não vou contar para vocês não, né? Ele acha que vai namorar todo dia. Aí, irmã, inocente, sabe de nada, né? Então, meu irmão, ele acha que ele vai casar e ele vai resolver os problemas. E sabe uma coisa muito triste que a gente tem visto no curso de casados? Jovens, recém-casados. Eu estou falando isso porque nós lidamos com isso na nossa igreja. Jovens recém-casados, jovens de 3 anos de casados, jovens com menos de 30 anos de idade. No namoro, às vezes tinha uma vida sexual ativa. Casam e simplesmente parece que a graça sai. Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de testemunho aqui. Jovens, meninos jovens com menos de 30 anos perderam o interesse pela esposa. Meninos de 32 anos, casados, se envolvendo com pornografia, com masturbação. Vocês perdoem eu estar falando isso de uma forma muito direta, mas é com isso que nós lidamos lá.
E é muito triste você ver um casal jovem que tinha toda uma graça para desfrutar no seu casamento, debaixo da graça de Deus, e estarem passando por problemas dessa natureza. E eu não estou falando de gente do mundo, não. Eu não estou falando de gente que aceitou Jesus ontem e está com as suas lutas, sabe, se esforçando para se libertar de algumas coisas. Eu estou falando de gente de dentro da casa de Deus, casados, vivendo debaixo de uma escravidão dessa, e a gente tendo que chorar junto, que tratar de depressão da esposa, que é linda e se sente rejeitada, porque vê o marido na pornografia, dentro de casa. E isso é diabólico, gente, isso é diabólico. E os jovens, eles não entendem que isso é uma colheita de uma vida com falta de santidade. É difícil ser jovem forte, porque nós vivemos tempos difíceis. E eu vou dizer uma coisa para vocês, os tempos vão piorar. Porque é isso que a palavra diz. Só que é possível sim, marido, você ser um homem fiel, temente a Deus. É possível sim, jovem, você entrar na faculdade e você ficar 4, 5 anos sendo chamado de gay. Ah, você não gosta disso. Ah, você é quadrado, e se manter em santidade. É possível. Só que só é possível se você tiver com isso aqui no teu coração. Só é possível se você tiver uma vida de santidade com Deus. E eu quero dizer uma coisa, debaixo do temor do Senhor nessa noite, abre o teu coração. Eu quero dizer uma coisa para vocês, jovens. Prestem atenção. Uma coisa que tem se infiltrado dentro da casa de Deus. E eu não estou falando de gente do mundo, presta atenção nisso. Eu estou falando de jovens dentro da casa de Deus. E eu quero que você abra o teu coração. E eu falo isso com muito temor e tremor diante do Senhor. Se você jovem, menino, menina, tem tido confusão na sua mente, lutas, batalhas na sua mente, a respeito da sua sexualidade, se sentindo ou se percebendo com desejos homossexuais, ouça bem isso que eu estou te falando. Diante de Deus, eu falo isso com muito temor. Procure os seus líderes. Procure esses homens de Deus aqui na frente. E peçam ajuda. Nós temos batalhas muito tristes lá na nossa igreja com esses problemas de meninas que por N razões... A gente está estudando um pouco mais sobre isso. A gente teve um pastor que veio dar um seminário na nossa igreja sobre sexualidade. N razões. N mentiras que o diabo coloca na mente dos nossos jovens. Ah, você nasceu assim. Não, Deus não erra. Deus não erra com ninguém. Qualquer que tenha sido o trauma que você passou na tua vida, qualquer que tenha sido a decepção que você passou na tua casa com teu pai, principalmente você menina que me escuta, se você tem tido lutas desse tipo, com os desejos homossexuais, com sentimentos, com confusão desse tipo na tua mente, procura o teu pastor, me procura no final do culto, nós queremos orar com você, nós queremos lutar com você contra essa mentira de Satanás. Amém, igreja? Isso é muito sério, porque eu não estou falando de pessoas do mundo, eu estou falando de jovens dentro da casa do Senhor com esse tipo de problema. E Deus, Ele não erra com ninguém. Você precisa saber quem você é em Deus, isso é um problema de identidade. Eu não sei se vocês conhecem aqui a Laura Sougueles, do Fornalhas, já ouviram falar? Já ouviram aquela música Abba? Teus pensamentos me definem. A gente canta muito esse louvor lá. Eu quero falar para você que tem tido lutas nesse sentido. Os pensamentos do Senhor a teu respeito são eles que te definem, amém? Não é o que a amiga da escola te diz, não é o que o amigo da escola te diz, amém? Diante de Deus, eu vou falar mais uma vez, se você tem tido lutas nesse sentido, procura o seu pastor, procura a sua pastora, peça ajuda, peça oração, amém? Não tenta lutar algumas lutas sozinho, nós precisamos de parceiros de oração. Amém, irmãos?